Vamos ler uma palavra aqui em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse 7. Está na mão, sim ou não? Olha aí que está escrito, ó. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, ou contra árvore qualquer. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número do que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulum, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos, clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. E disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que o Senhor nos abençoe, glória a Deus, aleluia. Possa fazer uma grande obra, possa falar aos nossos corações, e possamos temer mais ao Senhor, honrar mais ao Senhor. Tenha misericórdia, ajuda nós, Senhor. Ajuda nós, tem misericórdia. Perdoa, cura, renova, fortalece. Em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, glória a Deus. Maravilha. Glória. Nós estamos falando sobre o final dos tempos. Alguns acontecimentos que vão ocorrer no final dos tempos. Como é que é o Apocalipse? Como é que é o fim do mundo? E eu já quero falar para você que se nós não estamos no fim agora, nós estamos no fim, sim. Irmão, nunca tivemos tão perto do fim como agora. A gente sempre ouviu o povo falar fim, 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 mas olha, a gente que está lendo a Bíblia, que conhece um pouco assim, o negócio não está brincadeira, está sério, irmão. Não está brincadeira, está sério. Irmãos, quando aconteceu o dilúvio, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando aconteceu o dilúvio, o mundo
de forma geral, moralmente falando, estava melhor ou estava pior? Perguntando para vocês, estava melhor ou pior? Quando aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra estava melhor ou estava pior? Então você observa que Deus interferiu de forma assim forte no dilúvio, quando ele veio para salvar Noé, porque estava tudo ruim. Em Sodoma e Gomorra estava tudo ruim. Eu ainda falei com alguém aí, né, a gente, né, vê tanta coisa aí, pessoal, conforme diz o profeta Isaías, né? Muita gente chamando o mal de bem e o bem de mal. Os valores estão invertidos. Como que pode tanta coisa que você está vendo? Isso aqui é um copo. Isso aqui é um copo. A pessoa, não. Isso não é um copo, não. Isso é uma laranja. Depende do ponto de vista. Que ponto de vista, pô? Estou vendo que é um copo. Não, mas é o senhor que está vendo. Para mim é uma laranja. E teima ainda. E tem gente que vai confirmar e vai ficar do lado do rapaz que falou que é uma laranja. Meu, o negócio não está de brincadeira. O negócio está sério. Então você vê aí, a gente vê nas escolas, querendo implantar um punhado de coisa, irmãos. Terrível. Querendo entrar nas escolas, na cabeça dos filhos. Falando que nossos filhos não são nossos filhos. O discurso está assim, não são filhos. Os pais não têm direito sobre os filhos, não. O Estado já começou o discurso, já. Já está discursando por aí, já. E claramente falando assim, ó, não, nós precisamos já implantar, ter militantes, desde pequenininho já. Eu quero falar uma coisa para você. Jesus vem, as coisas não vão melhorar moralmente falando, vai piorar. Moralmente, digo, em questão de pecado, vai piorar. A gente vai lutar contra o mal, né? A gente vai querer as coisas certas, o amor, a alegria, a paz, a palavra de Deus ali. Mas o mal vai vir, que você vai chegar e falar, rapaz, o mal parece que está vencendo. Então a igreja vai ser tirada dentro de um contexto onde não dá mais para ela ficar. Como Noé foi tirado de um contexto social onde não dava mais para ele viver. Como Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra porque não tinha como mais viver ali. Então houve uma interferência do céu. Então Jesus vai vir. E nós estamos caminhando para essa volta de Cristo. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Nós temos que estar preparados. Firmes com o Senhor. Entendeu? Vamos batalhar em oração e tal. Mas, irmãos, ele vai vir debaixo de uma situação em que a igreja vai estar passando apertada. Digo na questão moral. Vai estar brincadeira, não. Então, eu li esse texto para os irmãos, do capítulo 7. E se você olhar o Apocalipse, se você olhar, por exemplo, no capítulo 6, no verso 1, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, o capítulo 6 de Apocalipse vai falar dos selos que vão ser abertos. Do capítulo 6 ao capítulo 19 é a tribulação e grande tribulação que vai acontecer na terra. Do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 19. É tribulação e grande tribulação. E a gente acredita que a igreja já foi arrebatada, não passa por isso. Mas se você olhar no capítulo 6, aqui começa a abertura dos selos. E nós falamos a semana passada. E depois, nós falamos a semana passada também das trombetas. Falamos de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Não tem como falar tudo ao mesmo tempo. Então, nós falamos sobre isso. Hoje a gente lê um texto que está entre os selos e as trombetas. Ó, eu li um texto que está entre os selos e a trombeta. Deixa eu passar essa parte. Nós falamos a semana passada. Primeira coisa, a igreja é arrebatada. No capítulo 4 do Apocalipse, a igreja vai para o céu, vai para a glória.
Aí vai vir então no Apocalipse os selos que vão ser abertos, que é só coisa ruim. As 7 trombetas depois e as 7 taças. Do capítulo 6 ao 19. Tribulação e grande tribulação. Nós falamos semana passada. Nós falamos que os selos, o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo é o anticristo. Nós falamos que o segundo, a abertura do segundo selo é guerra. O terceiro é fome na terra. O quarto é morte. O quinto, muita gente vai morrer, os mártires. O sexto selo, a terra será abalada, o sol e a lua serão afetados e as estrelas vão cair. Algumas estrelas vão cair do céu. Nós falamos também do sétimo selo. Quando abriu o sétimo selo, começou o toque das trombetas. Quando abre o sétimo selo, começa o toque da trombeta. A primeira trombeta teve muitas queimadas, a terra queimada, fumaça para tudo quanto é lugar. O segundo, tsunamis, um mar, caiu uma pedra, uma estrela no mar, criou tsunami para tudo quanto é lugar. Depois também um absinto, né? Uma coisa terrível também, amargura. Amargura. Depois o céu ficou escuro, um tempo escuro. A quinta trombeta, um tormento terrível, que os homens procuraram morrer e vão ficar 5 meses buscando a morte e não vão achar naquele momento. O sexto, anjos que foram soltos, que estavam reservados para aquela hora e que vão criar uma coisa terrível na terra também. E a sétima trombeta, vários eventos. Foi vista também a arca de Deus, é vista no seu templo. E nós explicamos que a arca não é a arca lá de Moisés, não. É outra arca, que é a arca do céu mesmo. É a verdadeira arca. A arca de Moisés é apenas um tipo, uma figura da verdadeira. Todo o tabernáculo que Moisés fez é a sombra da realidade que está no céu. No céu existe uma coisa maravilhosa. Se você pegar o tabernáculo de Moisés, Deus falou para Moisés: faça o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui a Bíblia fala: abriu-se o templo de Deus e foi vista a arca no céu. Mas a arca, lá verdadeira, né? Depois tem as 7 taças. As 7 taças é onde vai se consumar a ira de Deus, vai fechar o fechamento das pragas. A primeira taça lançada na terra, uma chaga maligna. Não dá para viver não, não dá para viver não, tranquilo, não tem como viver na terra, debaixo de um negócio terrível desse. Chaga maligna, mar virou sangue, rio sangue. Terceira taça, quarta, sol abrasador. A língua vai grudar na boca, isso é terrível. Como é que faz? Besta, até o trono da besta vai, até a besta, o anticristo vai sofrer. Até o anticristo. O rio Eufrates seca, preparando para a guerra do Armagedon. E a 7ª praga muito grande, uma 7ª praga muito grande, e depois ouve-se uma voz que diz assim: está feito. Então nós falamos isso semana passada. Todos esses acontecimentos terríveis, nós falamos semana passada. A abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças. Só que nós não falamos algumas coisas. Nós pulamos. Por que nós pulamos? Nós pulamos passagens parentéticas. Fala comigo, passagens parentéticas. O que são passagens parentéticas? Ninguém, ao estudar o livro do Apocalipse, deve ignorar o que são passagens parentéticas nesse livro. São textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, nem nas trombetas e não nas taças de juízo. Estes eventos dos parênteses ocorrem quase todos no tempo dos selos, trombetas e taças, e na ordem e ocasiões em que aqueles parecem no citado livro. Por exemplo, são aqueles eventos que acontecem paralelamente a um outro evento.
Então não tem como relatar tudo numa hora só. Então ele relatou. E são os principais eventos. Uma coisa é ele ver. Uma coisa é ele olhar e falar, abriu-se o quinto selo. E foi visto debaixo do altar as almas daqueles que morreram. E essas pessoas que morreram por causa da palavra estão diante do altar de Deus, falando, Senhor, até quando, Senhor, o Senhor não vai julgar aquele povo na terra? Então ele fala da abertura do quinto selo e ele fala, olha aí comigo, Apocalipse capítulo 6. Abre aí, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei enquanto ele abriu o sexto selo, aí vai falar várias. Então, enquanto ele está falando dos selos e dessa visão que ele está tendo debaixo do altar, outras coisas estão acontecendo. Que nós estamos aqui agora, está acontecendo coisas no céu lá. Está acontecendo coisas nesse mundo afora, paralelamente ao que está acontecendo aqui na igreja. Então, existe um acontecimento aqui agora, dentro desse salão, mas existem outros acontecimentos em outros lugares também. Então, o que são passagens parentéticas? São passagens que acontecem também à parte da abertura dos selos, do toque da trombeta, do derramar das taças. Entendeu o que eu falei, sim ou não? Por exemplo, aqui temos passagem que vamos trabalhar pelo menos essa passagem aqui, ó, que nós lemos. Então tem, por exemplo, essa passagem que eu li dos 144 mil que foram selados. Mas tem a passagem que João comeu um livrinho. Tem a passagem das duas testemunhas que estavam pregando o evangelho em meio ao caos. Tem a passagem do dragão que perseguiu a mulher. Tem a passagem do anticristo fazendo a estátua e querendo que o povo receba a marca da besta. Então você vê que tem várias outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um mundaréu de coisas. Hoje, por enquanto, vamos ficar aqui nessa passagem que nós lemos, que foram no capítulo 7 do Apocalipse, marcados 144 mil de Israel. Então, se alguém falar para você assim, no final dos tempos, vai ser salvo só 144 mil. Mentira. Mentira. 144 mil vão ser separados realmente, e vai ser de Israel, 12 mil de cada tribo, que vão estar do lado do Senhor, é claro, né? Mas são 144 mil só de Israel, 12 mil de cada tribo. Mas ele vai falar, por exemplo, no Apocalipse capítulo 7, verso 9. Olha para você ver, ó. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas com palma nas mãos. Então você vê que tem muita gente além dos 144 mil que foram salvas durante o período da tribulação. E eles clamavam salvação ao nosso Deus que está sentado no trono. Aí no verso 13, assim, ó, um dos anciãos me perguntou: esses que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde eles vieram? Aí, ó, olha agora a resposta, no verso 14. Eu respondi: Senhor, tu sabes.
E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, já para deixar isso bem definido, gente, vai ter salvação durante a tribulação e grande tribulação, e não é só os 144 mil, não. Tem muita gente que vai ser salvo, que vai entregar a vida para Cristo. Está aqui, bem claro, aqui no texto. De onde que veio esse povo? Vieram da grande tribulação. Está aqui, o texto mesmo fala. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, que é o foco da mensagem de hoje aqui, na verdade, é esse que eu vou falar agora. Para você ficar também ciente, quando a pessoa morre, nós acreditamos que a pessoa está consciente lá do outro lado. A pessoa não está dormindo, não. Eu já tive irmão na igreja, 10 anos, junto comigo, andando junto comigo, aqui na igreja, e tá obreiro da igreja, depois de 10, 15 anos, falando para mim, né? Falando para mim assim que a pessoa morre, está num sono. Eu virei pro irmão e falei: irmão, você está 15 anos andando junto comigo, você fala um negócio desse para mim, pelo amor de Deus. Não, porque... Eu falei: irmão, você está de brincadeira, 15 anos andando junto comigo, não está na igreja mais não, já saiu já, né? Mas eu falei: irmão, tanto esse tempo comigo, escutando a gente falar, você falava para mim que a pessoa morreu, está dormindo. Porque eu vi lá o vídeo adventista lá. Falar: vai caçar sapo, pô. Você viu um vídeo adventista? Eu falei 500 vezes aqui na igreja, mostrando na Bíblia, rapaz. Um vídeo que você escutou lá já está... Fala, meu querido. Certo. Você vai morrer hoje, João? Certo. Ô, João, eu vou continuar aqui, mas a gente crê que sim, viu? Tá? A gente crê que vai conhecer sim, tá? A gente não sabe os detalhes da coisa. Os detalhes mesmo a gente não sabe, mas eu vou entrar por esse caminho, você vai... Daqui meia horinha você vai falar assim: eu já entendi. Tá bom? Vamos. Uma ótima pergunta, maravilha. Então, olha bem, gente. Olha no capítulo 6, volta comigo no capítulo 6, verso 9. Olha o capítulo 6 do Apocalipse, João. Eu vou falando aqui, você vai captando para você entender direitinho mesmo. Apocalipse 6, verso 9, ó. 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Olha aqui em mim. João, no capítulo 4, subiu e Deus mostrou coisas para ele no céu. Coisas que eram, que é e que depois iam acontecer. Então João, no Apocalipse, ele viu o futuro. Coisas que vão acontecer. Isso aqui não aconteceu ainda, vai acontecer. E João viu muita gente que morreu, que estava debaixo do altar. E, ele viu pessoas que morreram, estavam debaixo do altar. Mas e o corpo dessas pessoas? Estava onde o corpo? O corpo estava no cemitério. Mas ele viu as pessoas ali. Quer dizer, ele viu a alma das pessoas. Ele viu as pessoas, não com o corpo terreno, porque o corpo foi para o cemitério. Mas ele viu as pessoas. E ele, João, está falando que aquelas pessoas que ele viu, que morreram, estavam falando, clamando. E elas falavam com consciência do que tinha acontecido lá na terra. Está aí, claro, ó. Capítulo 6 do Apocalipse, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo e soberano, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui está consciente e lembrando das coisas da terra. Está aqui, o texto está mostrando, não é eu não. Então tem coisa que eu não vou saber explicar para você. Eu vou até onde dá. Mas vai saber que eu era marido, esposa. Irmão, vamos tentar mostrar o que a Bíblia está mostrando. E vamos deixar, né, aquilo que a gente não conseguir, falar,
Você não vê um texto falando assim, que não vai conhecer. O próprio Jesus, quando os saduceus questionaram Jesus, né, que falaram para Jesus, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, que é um grupo religioso, não acreditavam em ressurreição. E eles, para provar Jesus, falaram para Jesus, Jesus, a mulher morreu, aliás, a mulher casou com o rapaz, que era o marido dela então, e o marido morreu, e não deixou filhos. E a lei de Moisés manda que se o marido morrer e não deixar filhos, a mulher tem que casar com o irmão dele. Para que quando tiver um filho, colocar o nome do falecido. Para suscitar herança, herdade. Mas morreu aquele marido. A mulher casou com o irmão dele. O irmão morreu também, não deixou filhos, ela casou com outro. E morreu, ela casou com 7. Aí os saduceus perguntaram para Jesus, na ressurreição, de quem ela vai ser mulher? Quem vai ser o marido dela, se ela teve 7? Olha o que Jesus respondeu, ó. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele falou, na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento. São como os anjos dos céus. Aí Jesus falou assim, vocês não leram o que Deus falou para Moisés? Quando Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então o que ele está querendo mostrar? Que acabou a nossa vida aqui, ela continua lá depois. O que a gente entende é que a gente vai ter um sentimento, esse é o entendimento que a gente tem, ó. Porque no céu, vamos ver se é difícil explicar isso aqui, ó. No céu não tem assim, um pai, uma mãe e um filho. Uma anja, um anjo e um anjinho. Um arcanjo, uma arcanja e um arcanjinho. No céu não tem família assim. Então, o que eu quero mostrar para você? Deus, ele está acima desse conceito de marido e mulher e filho. Deus colocou o homem, façamos o homem, olha bem, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele fez o homem, aí fez a mulher, falou crescer e multiplicai. Então essa coisa do relacionamento sexual e ter um filho é coisa criada por Deus, mas lá no céu não tem isso. Lá no céu não tem isso. Então o relacionamento no céu, olha, ó, Jesus falou assim, ó, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou em João 17, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu os enviaste. Então, o que é? O sentimento nosso é o pensamento que a gente deduz. Lá vai ser assim, ó, um sentimento muito forte que existe um Deus poderoso, nosso Pai, maravilhoso, e um Cordeiro que deve ser adorado. E nós, um sentimento grande para com Ele de filhos, todos nós de filhos, o marido, a esposa, o filho que é filho não sei de quem, que é neto não sei de quem, que foi para o céu, todos nós com um sentimento voltado para Ele, em primeiro lugar, de filhos e Ele de pai, e a gente olha um para o outro, sentimento de irmãos um com o outro. É isso que a gente entende. Então eu não vou ter, por exemplo, lá, você não vai ter lá, chega lá no céu e fala assim, cadê minha mulher? Mulher, você não escapa não, eu quero você, vem cá. Não vai ter esse sentimento lá. Porque se tiver esse sentimento, pode ter o outro também de falar assim, não quero ver minha mulher aqui não, já vi demais no céu, na terra. Já tive com ela tantos anos na terra, eu quero ficar longe dela no céu. Não vai ter esse sentimento lá. O sentimento é de filho para com o pai. De pai para com o filho. E de irmãos. Amém? Glória a Deus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele era o unigênito. O único filho.
e se tornou o primogênito. O que você entende? Ele é o mais velho de muitos irmãos. Nós somos uma família lá, e existe um pai. Amém? Glória a Deus? Esse é Bíblia, é o número 1. Pensamento número 1. O que vier depois é especulação. O que vier depois, não, é especulação. O que está na Bíblia é isso que eu acabei de falar para vocês. Ele era unigênito, se tornou primogênito entre muitos irmãos. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. E se somos todos filhos de Deus, não tem como ter outro relacionamento familiar lá, não ser esse. Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês também aqui é que quando a pessoa morre, ela está consciente do outro lado, gente. Se você olhar a passagem do rico e do Lázaro, vamos lá de novo, e vou passar um vídeo também aqui. A passagem do rico e do Lázaro. Porque você viu aqui no Apocalipse 6, João viu os que morreram, eles estavam debaixo do altar. Eles estavam dormindo inconsciente? Estava dormindo inconsciente? Não estava. Enquanto você vai procurar lá, mas aproveita também, antes da gente ler o Lucas lá, o Apocalipse capítulo 7, olha o Apocalipse 7. Apocalipse 7. Enquanto daqui a pouco a gente vai no Lucas lá. Apocalipse 7. O verso 9. Olha o Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono. Estavam em pé diante do trono. Ei, morreram. Morreram, estavam em pé diante do trono. E perante o Cordeiro, olha aí, estavam trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. O verso 10, clamavam com grande voz. Estava falando. Aí, mundaréu de gente falando diante do trono. Então estava consciente ou inconsciente? Está consciente. Olha o que eles falavam. Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus. Estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Não está dormindo, gente? Olha aí, o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Esses são os que vieram da grande tribulação mesmo, tá vendo aí, na tribulação nós não falamos lá que tem fome na tribulação, que tem sede, que o sol vai ficar abrasador. Olha o verso 17, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E os conduzirá às fontes das águas da vida. Ei, o Cordeiro vai passear com a gente lá. Então não está inconsciente, está consciente. O que acontece é que, por exemplo, você pega um adventista ou outro aí que crê que está dormindo, testemunho de Jeová acha que morreu, acabou. Testemunho de Jeová morreu, só vai salvar 144 mil mesmo e quem morreu, acabou. Quando você lê o texto de Eclesiastes, capítulo 9, é um dos textos em que eles pegam e falam, tá vendo, não vai ter nada depois. E realmente o texto fala. Realmente, Eclesiastes 9 vai falar mesmo. Que não tem mesmo. O texto em Eclesiastes capítulo 9, e mais um outro texto no livro de Salmos, vai falar que os mortos não têm mesmo nada, não têm vida, tão inconsciente. É verdade. Isso está escrito mesmo, Eclesiastes capítulo 9, verso 4. Eclesiastes capítulo 9, verso 4.
Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então aí, você pegar esse texto aqui e falar, então aí, ó, tá falando mesmo. Tá falando, é verdade, tá falando. Só que aí, irmão, olha aqui, presta atenção. Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Tem outro texto também no livro de Salmos. Você não pode pegar um versículo, 2 versículos e criar uma doutrina em cima. Você tem que pegar os versículos que falam sobre aquele assunto. Depois que você olhar os versículos que falam sobre aquele assunto, você pode falar, o autor está querendo dizer isso. Então, o que eu estou querendo mostrar? No livro de Eclesiastes, Salomão escreveu essa parte. Porque foi essa revelação que ele tinha naquele momento. Se você pegar mais um texto no livro de Salmo, é essa revelação que o salmista tem naquele momento. Só que a Bíblia, é como se você falasse assim, a Bíblia ela é progressiva, a revelação. Ela vai culminar na realidade de toda a Bíblia. A realidade é Cristo. Cristo é o ponto central da Bíblia, onde tudo vai se convergir. Então você vem tratando um assunto, Salomão falou, Davi falou, fulano falou, tá, aí você vai indo, e o que Jesus falou? Você entende? O que Jesus falou sobre esse assunto? Porque, se você olhar em Hebreus capítulo 1, olha lá agora. Vamos comigo em Hebreus, capítulo 1. Isso aqui agora você vai falar, rapaz, que coisa linda, pastor. Vendo por esse ângulo aí que agora o senhor falou, que maravilha, que glória, que bênção. Se olhar por esse ângulo, em Hebreus capítulo 1, olha que coisa linda, ó. Para você falar, realmente, agora eu estou entendendo. Hebreus capítulo 1. Vou esperar você abrir. Está na mão? Olha o verso 1, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Olha aqui em mim. O que ele está querendo falar? Ele está querendo dizer o seguinte, irmãos, do Antigo Testamento Deus falou por meio de Salomão, por meio de Davi, por meio de Elias, por meio de Abacuque, por meio de Jonas. Maravilha, não tem nada de errado. Mas ele está falando assim, mas agora Deus está falando por meio do Filho. O Filho é mais excelente do que todos os profetas. O Filho é maior do que tudo, maior do que todos. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é superior a todos os anjos. E o nome dele é excelente acima de tudo. O que ele está querendo dizer? Irmão, tudo bem que você escutou lá o Salomão falar, o Zé falar, o Davi falar, mas vamos ver o excelente, o top, o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que ele falou, é o que ele falou que manda. Amém, aleluia, irmão? É o que ele falou que vai valer. Porque é ele que vai trazer a revelação completa, que vai fechar tudo, que vai falar. Você vai falar assim, mas fulano falou. Tá bom, fulano falou, na época dele, ele só tinha aquela revelação. Mas, gente, os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 9 dons espirituais, nem todos os homens têm pode ter um dom espiritual, 2.
Mas ter os 9 dons não tem. Jesus tinha tudo nele. O Espírito de Deus estava pleno nele. Então não temos que questionar o que Jesus falou. Ele é a realidade, o outro é sombra. Colossenses, se você olhar Colossenses comigo aí, Colossenses, vamos lá. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 15. O verso 14, tá? Vamos no 14 primeiro. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. 16 agora. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que é coisa do Antigo Testamento, guardar sábado, não sei o quê. Olha o verso 17, ó. Essas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é a realidade, aleluia. Cristo não é sombra, não é figura, Ele é a realidade. Então, quando a gente abre lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 15 de Lucas, aliás, capítulo 16, e a gente lê a parábola do rico e do Lázaro, é uma parábola. Então tem aqueles questionamentos, é uma parábola, então não é verdade, é uma parábola, que não sei o quê, tá. Irmão, a gente já fala. A gente vai falar, não é uma parábola, porque ele cita o nome de alguém. Mas mesmo que for uma parábola, Jesus jamais ia colocar uma parábola em que o sentido central dela fosse mentira. Porque ele não tem compromisso com mentira. Então, se você vê Lucas 16, verso 19, ó. Só no verso 19, ó. Havia certo homem rico. Ó, esse primeiro ponto aqui, ora, havia certo homem rico, ele não está inventando uma história, irmão. Ele não está inventando uma história. Jesus sabe, havia mesmo um homem rico. É ele que está contando, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23 agora, ó. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado, e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para cá. E ele respondeu, peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, ele tem, lá na terra tem Moisés na época, tem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. E disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. E respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Então você vê aqui que Jesus está contando uma coisa que está acontecendo do outro lado. Mas é uma parábola, tá? Então Jesus está contando uma parábola
em que o que ele contou que acontece do outro lado não é verdade, é mentira. Então, se alguém falar para você assim, não, mas é uma parábola, você fala, então tá, é uma parábola, você quer dizer então que do outro lado lá, o rico que está no lugar de tormento e o pobre que estava no lugar lá, isso tudo é mentira, então isso não é verdade. É isso que você quer dizer comigo? Jesus contou uma mentira, é isso? Você está entendendo o que eu estou querendo passar para vocês ou não? Estou querendo passar para vocês, ainda que alguém fala, é uma parábola, Jesus jamais ia usar um argumento da parábola que fosse mentira. Ele está contando aqui que fosse uma parábola, uma realidade que tem do outro lado. O que ele está mostrando? Que existe um outro lado. Não vou nem entrar no mérito da coisa. Existe um outro lado, onde as pessoas estão conscientes do outro lado. E existe um caminho que leva para um lugar ruim e um caminho que leva para um lugar bom. E que não tem como quem está lá voltar para a terra. É isso que ele está falando também. Quem está lá não tem jeito de voltar na terra, não. E quem está lá está consciente do que aconteceu aqui na terra. Está bem claro o texto. O texto está bem claro. Agora, alguém pode falar, não, mas então... porque muita gente pensa assim, né? É o pensamento que é, ó. Você consegue... eu quero ver lá no cantinho, lá os... Como é que fala? Meu? Dá um... Diminui ele aí, que eu quero ver os slides lá. Vamos lá no slide 3. Vai lá no terceiro slide para mim lá. Terceiro, acho que é o terceiro, vai lá. Acho que é o terceiro. Isso mesmo, a morte. Muito bom. Tá, deixa aí, deixa eu adiantar ele aqui agora. A morte. Então, aí, o que acontece? Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Ó. Situação dos mortos. Um homem, uma mulher, tem que colocar mulher, senão a gente dá problema aí. As irmãs já vão. Tem que colocar as cores também, não pode ser só preto, não. Tem que ser vermelho também e azul. Não, pastor é preconceituoso, é não sei o quê, né? Então é isso aí, ó. Um homem morreu. O homem morreu, ó. O homem morreu, o outro também morreu. O corpo dos dois foi para o cemitério. O corpo dos dois foi para o cemitério. Só que um era de Deus, o outro não era. Então, o que não era de Deus, a alma dos perdidos, de um deles foi para um lugar de tormento. É o que está em Lucas 16 aí, ó. Ele morreu, o corpo foi para o cemitério, mas ele mesmo, a alma, o espírito dele foi para um lugar de tormento. Igual foi esse rico aí. E o outro, a alma dele foi para um lugar dos salvos, o paraíso, ou o lugar onde está aquele que morreu com Cristo. Então, presta atenção agora, entre esse lugar e esse lugar tem um grande abismo. Então, quando a gente olha bem, ó, esse lugar está aqui embaixo, esse outro lugar está lá em cima. Então, quando a gente fala assim que ali Jesus permitiu, né, que o rico, ele viu o Lázaro do outro lado, não significa que o Lázaro lá está vendo ele aqui embaixo, irmão. A gente tem mania de achar que um está vendo o outro lá. Ei, está ralando aí, bem feito, você judiou de mim lá na terra. Sem vergonha, azar seu. Viu, Frederico? Viu, Severino? Não ficou mentindo na igreja lá, agora queima aí mesmo, rala aí mesmo. Não tem nada disso, gente, para com isso. Isso aqui foi um momento que Deus mostrou, né, uma visão ali que Deus mostrou de um acontecimento específico, pontual, entre o rico e o Lázaro. Você vê que o Lázaro, em momento nenhum, porque o Lázaro é como se você tivesse, isso aqui fosse um lugar muito escuro, vamos dizer assim, trevas, e ali fosse um lugar de luz. Quem está nas trevas enxerga quem está na luz. Quem está na luz não vê quem está nas trevas. Mas há um grande abismo, né? Então, o Senhor Jesus está mostrando que o responsável, que era Abraão, no caso, né, que mediou a situação. E o rico pôde falar com Abraão. Manda Lázaro molhar. Porque aqui também tem toda uma outra história aqui, né? Porque aqui eu já coloquei lá em cima, né? Terceiro céu. Se você olhar
em outros desenhos, você vai ver que o paraíso está aqui embaixo, aqui do lado, aqui, ó. Está aqui. E quando Jesus morreu, ressuscitou, muita gente crê que Jesus pegou todo mundo aqui e levou para cima. Mas é uma outra história, já que eu não vou entrar no mérito da coisa. Então, mostrar para você só isso por enquanto, ó. Que quem morreu, o corpo foi para o cemitério. Quem morreu com Cristo, o corpo foi para o cemitério também. Mas a alma e o espírito foi para um lugar, aguardar a ressurreição do corpo. Assim também, quem morreu sem Cristo está num lugar de tormento, que não é propriamente o inferno ainda, mas é uma antessala do inferno, aguardando a ressurreição também. Por quê? Porque o que Deus tem para o futuro para nós? Ó? O que Deus tem para o futuro? É que a gente vai precisar de um corpo. Por isso que está aqui nesse lugar aguardando o corpo. Mas está no lugar de... Quem está aqui está num lugar maravilhoso. Tranquilo ali. Como que está sendo exatamente lá? Eu não sei. Aqui a gente já vê que está tormento. E aqui a gente vê que está na bênção, está na paz. É o que a gente sabe. Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 6. Os que morreram estavam debaixo do altar falando com o Senhor. Apocalipse capítulo 7. Os que morreram estavam debaixo do altar também falando. Foi-lhe dado compridas as vestes. E Jesus vai... eles não vão ter mais fome e tal. Quer dizer, a gente percebe então que quem está aqui nesse lugar é um lugar maravilhoso. É o que a Bíblia mostra para a gente. A Bíblia não mostra mais. E nem aqui. O resto, a gente que especula. Mas lá, não sei o quê. É especulação nossa. É a gente que fala, mas eu acho, eu penso. Eu li um livro, não sei na onde. Um fulano falou, ciclano falou. Mas a Bíblia está mostrando isso. Eu não vou além do que a Bíblia está mostrando. Eu não vou inventar o negócio para vocês. O Lázaro, tu está indicando que ele estava lá de boa, lá, tranquilo, na bênção. E você leu o Apocalipse capítulo 6, o pessoal está debaixo do altar, na bênção. Você leu o Apocalipse capítulo 7, o pessoal está debaixo do altar, na bênção. Aí você lê o Lucas capítulo 16, o rico, lugar de tormento, terrível. É o que a gente tem na mão. Outra coisa. Vamos voltar aqui também, aproveitar aqui. Aí é o seguinte, ó. Quando a igreja for arrebatada, o que acontece? A igreja vai ser arrebatada. Pá! Os vivos têm o corpo transformado. E quem morreu, que está no paraíso, ó, ressuscita. E juntamente com os vivos que têm os corpos transformados, mais os mortos que morreram com Cristo, se encontram nos ares com o Senhor e vai para as bodas do Cordeiro. Quem estiver no paraíso, que morreu com Cristo, e quem estiver vivo com Cristo, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão e encontrarão com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Agora, depois então vem a tribulação, o anticristo, 7 anos de tribulação, aquelas coiseiras todas. Depois vai vir Jesus em glória, segundo a vinda visível de Cristo. Aí depois vai vir o milênio, e só depois do milênio é que esses mortos, depois do milênio, os perdidos então, vão ressuscitar e aparecer diante do trono branco. Ó, esses mortos aqui só vão ressuscitar depois do milênio. Os ímpios só vão ressuscitar depois do milênio. Tudo bem, sim ou não? Entendendo ou não? Tá, então tá, vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mostrar de novo do Lázaro, para vocês verem se o Lázaro está na frente ou está atrás. Bom, isso aqui tudo a gente faz para vocês, para mostrar para vocês entenderem, acredita? A gente fica ali quebrando a cabeça. Esses irmãos têm que entender. E os irmãos entendem, amém? Ó, agora, quer ver? Ó. Ai, aqui, ó. A gente pensa, a maioria pensa assim, ó, que o rico está no lugar de tormento e o Lázaro está do outro lado. Só tem um buraquinho no meio. A gente fala assim, fala para ele molhar a coisa aí e trazer para mim aqui. Um está vendo o outro.
É o pensamento que todo mundo tem, acho que é isso aí. Mas não é isso, gente, de jeito nenhum. Não é isso que tá. Se for assim, Deus, pensa bem o Lázaro. Ai, meu pai, coitado dele, está sofrendo lá. Ajuda ele lá. Mas também se o Lázaro veio aqui, o irmão dele lá de cá queimando. Ah, Senhor, eu quero passar, eu quero ajudar ele lá. Não tem jeito, não é assim. Não pode ser assim, não existe isso. Não é assim que funciona. Mas muita gente pensa assim, que é desse jeito. Não é assim não, gente. O que a gente pensa assim, ó, o pensamento agora, ó. Aqui é a Terra, planeta Terra. Olha o pensamento, ó. Sai da caixinha agora, sai da caixinha. Ó, morreu os 2 homens e os corpos dos 2 foi para o cemitério. Só que um morreu, foi para um lugar de tormento. Ó, o outro foi para um lugar maravilhoso. Tá vendo a diferença agora? Um tá numa dimensão, a Terra está aqui, um está numa dimensão inferior, o outro está numa dimensão longe, superior. Quer dizer, um não vai ver o outro, está muito distante do outro. Há um abismo muito grande. Mas Deus, Jesus, mostrou uma realidade entre um que estava no lugar de tormento e o outro que estava no lugar maravilhoso. Mas não significa que todo mundo está vendo todo mundo lá. É 2 dimensões, 2 lugares completamente afastados um do outro. Entendeu? Imagina bem, você vê, ó, a Terra está aqui, um está num lugar para baixo, o outro está num lugar lá em cima. Mas dá lembrança mesmo. Mas tem lembrança mesmo. Não, então, mas tem lembrança mesmo, né? Não, mas eu estou falando que tem consciência, né? A gente está falando isso, né? Tem consciência. Quem está lá está consciente. Não está dormindo. Quem está lá não está dormindo. É o que a doutrina fala aí fora. Quem está lá está dormindo, está inconsciente. E só nessa passagem que você vê que não está dormindo. Se tivesse dormindo, gente, ó, Jesus falaria aqui no texto. Qual que é o problema? Eu não estou aqui. Se Jesus falasse assim, ó, morreu o rico, foi para um lugar e ficou dormindo, porque lá é o lugar de dormir mesmo, mas estava atormentado. Morreu o pobre, foi para um lugar maravilhoso dormindo. Se tivesse escrito isso na Bíblia, nós ia ter que falar, realmente está dormindo mesmo. Não, estou falando dormindo inconsciente. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando o que está na Bíblia. Se tivesse escrito aqui que eles estavam inconscientes, dormindo, a gente ia falar, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Está na Bíblia. Mas não está escrito isso na Bíblia. O que está na Bíblia aqui é que eles estão, o corpo está dormindo, mas a alma está consciente do outro lado. É isso que é o negócio. Então, por isso que eles usam o texto de Eclesiastes para falar que quem morreu está dormindo, não tem lembrança de nada, não está dormindo. Porque também eles pegam o texto até de Lázaro mesmo, quando Lázaro morreu, no Evangelho de João, no capítulo 11, e eles falam, Jesus estava longe da aldeia. Lembra que Lázaro ficou doente, Lázaro morreu? Aí o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 11? Capítulo 11 do Evangelho de João, no verso 11. No verso 11, ó. Disse isso e continuou. Olha o que Jesus falou. Nosso amigo Lázaro dorme. Olha o que Jesus falou. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Olha o verso 12. Responderam os discípulos: Senhor, se ele dorme, melhorará. Não é? Você está dormindo, só acordar, vai melhorar. Olha o verso 13. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Pronto. Porque se Jesus não fala isso, a gente vai pensar que ele estava dormindo mesmo. Ainda bem que Jesus falou, ó, quando Jesus fala que Lázaro está dormindo, ele está usando uma figura de linguagem no português que é o eufemismo. O que é eufemismo? O que é eufemismo? Figura de linguagem? O que é eufemismo? Já sei, eu sou fêmea, é isso? Eufemismo, né?
O que é eufemismo? Eufemismo é quando você fala alguma coisa para abrandar a situação, para não machucar, para não ser muito forte. Tipo assim, morre uma pessoa, você fala assim, ó, descansou, viu? Foi para a glória. Descansou. Né? Voltou para a casa do pai. Tem gente que fala, voltou para casa. Mas o que essa pessoa está falando? É eufemismo, é abrandar uma palavra que poderia ser assim, ó, ele morreu mesmo. A pessoa foi presa lá, vai ficar. Ah, não, ele saiu do meio da sociedade, vai ficar um tempo em reclusão. Para não falar que ele está preso. Entendeu? Para não falar, ele está preso. Então Jesus falou assim: Lázaro dorme. Aí os discípulos falaram, mas se ele dorme, ele vai acordar ele então. Jesus falou, não, ele está morto. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ô, povo duro de entender. Então, figura de linguagem, tá, gente? Aos que dormem em Cristo, Tessalonicenses 4,13. Aos que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Aos que dormem, então, está dormindo? Não, está morto, gente, pelo amor de Deus. Está morto. Mas a Bíblia usa a figura de linguagem. Aos que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. É figura de linguagem. Dorme, mas está morto. Para nós, o corpo está dormindo, mas a alma... Mas ele, na verdade, para nós, ele morreu. Mas dá a impressão que está dormindo, porque está lá quietinho. É a figura de linguagem. Eu ia passar 2 vídeos, não vai dar para passar, mas vou passar um já que vocês já assistiram. Vocês já assistiram esse vídeo. Mas tem gente que não assistiu. E mesmo que você assistiu, vão assistir de novo. Apaga essa tocha que está aqui no meio aqui. Põe naquele rapaz lá que morreu e voltou lá e dando glória a Deus. Esse é quentinho, né, de agora. Esse é novo. Esse aconteceu esses dias atrás aí. Sabe qual que é, né? Sabe aí, o homem que morreu e voltou dando... Sabe qual que é? Sabe, né? Nós já assistimos esse, mas vamos de novo. O cara não pode estar mentindo um negócio desse, irmão. O cara simular um negócio desse. Como que vai simular uma equipe médica desse jeito aí, ó? Olá, a paz do Senhor Jesus reine na tua vida e na tua casa. Vídeo impactante que viralizou na internet e eu tenho certeza que tem avivado a fé de muitos e muitos cristãos em todo o mundo. Você vai ver a segunda parte desse vídeo, onde o pastor Charles faz uma entrevista com ele e ele conta o que viu e mais, e o que Deus mandou ele falar para nós. Vamos então ver os 2 vídeos, primeira parte e a segunda parte. Vamos juntos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e um bom vídeo para você. Glória a Deus, aleluia! Marcos, glória a Deus! Olha pra mim. Marcos, olha aqui pra mim. Calma. Oi, você viu, velho? Marcos, relaxa. Relaxa agora. Relaxa. Relaxa, mãe. Relaxa. Você You'll be tá okay. bem? Okay, Só relaxa, tá? So relaxa. It's okay, Você you'll be voltou, okay. velho. Você You'll be voltou. okay. Você tá aqui. You'll be Deus okay. é Ele lindo! é lindo. Deus é lindo! Vocês não têm noção, gente! Mark, open your eyes. Abre o olho pra mim. Ah! Abre o olho pra mim. Relaxa. Olha aqui pra mim, Marcos. Marcos. Deixa eu chorar, deixa eu chorar. He said he wants to cry. Gente do céu, He's saying that he saw Jesus and he's beautiful. So. Pelo amor de Deus! Tá, então chora. It's okay to cry, but Mark, relaxa. A glória de Deus é linda, gente! Vocês têm que crer em Deus! Cristiano! Cristiano! Ei! Cristiano! Aceita Jesus! Relaxa, É mãe. muito maravilhoso, Aqui, Cristiano! Marcos. É muito Ele maravilhoso! vai aceitar, tá bom? Ele vai aceitar! Ele vai aceitar. O que é Cristiano? Trabalha com a gente. Ei, escuta. Marcos, olha pra mim. Olha aqui pra mim. Fala pra gente aí dessa tua experiência aí, o que aconteceu, o que você viu, né? Você teve uma parada cardíaca, o teu vídeo tá espalhado aí com milhares de visualizações. Fala pra gente o que aconteceu, querido. Pois é, pastor. Eu,
através desse acidente aí que eu tive, e quando eu dei a entrada no hospital, né, aconteceu tudo isso, que Deus falou comigo, me levou para o paraíso, eu vi uma glória, um lugar tão lindo. Era tipo um lugar assim onde o povo tá esperando o juízo final. Aí eu vi o meu canto lá, tipo um cantinho, Deus me mostrou, aqui tá o teu lugar. Aí eu queria ficar, eu queria entrar naquele lugar, mas era um lugar tão lindo, uma maravilha, uma glória, nossa, uma tranquilidade. E eu queria ficar lá, não queria voltar. Aí nisso Deus falou comigo, eu creio que foi Deus que falou comigo, que não, que o meu tempo ainda eu tinha que voltar, que o meu tempo não tinha acabado na terra, e eu tinha que voltar. Aí nisso abriu uma porta assim do nada, e eu vi que antes eu só ouvia a voz, né, falando comigo, mas daí eu vi as pernas assim de dois homens, um tinha as pernas mais morenas, outras pernas mais claras, e falou para mim voltar. Nisso que abriu essa porta, eu vi o meu corpo jogado na vaga. E aí eu vi ali, foi a hora que eu voltei, né? Mas antes disso, Deus falou para mim, vai e avisa pro meu povo que eu tô voltando, eu tô mais próximo do que eles imaginam. E aí eu fiquei maravilhado, né, pastor? Porque, nossa, uma glória tão linda, um lugar tão poderoso que não tem explicação. Muito bom, nossa, é uma glória tão grande que não tem explicação. Então, o povo que vai me assistir, ou tá vendo esse testemunho, que olha, se apega com Deus, porque o homem tá chegando. E foi impactante, porque você já, quando voltou, já voltou glorificando, né? Isso é que ficou mais impactante, né? Deus. Não, era um lugar tão lindo. Eu não queria voltar, eu queria ficar lá. Eu queria ficar lá porque era tão maravilhoso, era, nossa, é inexplicável, inexplicável. Que maravilha. Querido, Deus te abençoe, tá? Fortaleça aí cada dia a tua fé. A gente está, claro, a gente ficou muito preocupado, mas ao mesmo tempo muito feliz com essa repercussão, porque foi manifestação da glória de Deus aí na tua vida, mais um sinal, né, de alerta aí, que Deus te use poderosamente, tá? Um abraço para toda a família aí. Amém, glória a Deus, maravilha, irmão. Pastor, Deus abençoe vocês também aí. Bom. E bola pra frente, vamos lá, vamos. Então, meu amado, por hoje. Ô, João, você mesmo, João? Não sei se respondeu aí, mas é um mistério, né? É um mistério, né? É uma coisa misteriosa. Mas nós vamos conhecer um ou outro lá, viu? Eu quero chegar e falar, João, lembra lá de mim lá? Você acha que não? Certo. É boa. Mas eu entendi a sua preocupação. Mas lá vai ser outra coisa, outro sentimento. O amor vai ser muito grande. O amor vai ser muito grande. O perdão, a gratidão com Deus. Ei, João, tá. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. O céu é grande também, um fica lá no cantinho, o outro fica. Mas tem perigo não, vai. É verdade. Mas, gente, então, na verdade, então o propósito nosso hoje aqui, para terminar aqui, existe passagens que são parentéticas, que elas estão entre os selos, entre as trombetas e entre as taças. Hoje mostramos uma só, que os mártires, né, estarão lá diante do trono. Então João também teve essa visão. Além da abertura dos selos, do toque da trombeta e do derramar das taças, ele viu coisas assim, né? O pessoal lá na glória com Deus. Ele viu as duas testemunhas
Ele viu as ações, algumas ações do anticristo, que não está diretamente ligada com a trombeta, com a taça e nem com o selo. São passagens assim, né, paralelas. E também falar que nós cremos que a pessoa está consciente depois que ela morre aqui. Tá? Não tem como não estar consciente. Se não tivesse consciente, a gente falaria, mostrava na Bíblia, irmão, não tem consciência. Tem gente que fala assim, por exemplo, mas o Lázaro morreu, quando ele voltou ele não falou nada. De fato ele não falou nada, agora vai saber por que ele não falou também, não sei. Ele não falou, tudo bem, mas Jesus falou. Para mim, Jesus é maior do que tudo. Acabou. O Lázaro não falou. O filho da viúva também não falou. Mas Jesus é mais excelente do que qualquer um. E Jesus falou que morreu 2 e estão conscientes do outro lado. Para mim, basta. Amém? Glória a Deus? Aí vai de cada um. Antigamente, Deus falou por meio dos profetas aos nossos pais, mas hoje Ele fala por meio do Filho. Amém? Vamos ficar em pé? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Senhor, entregamos nas Tuas mãos, bendito seja o Teu nome. Senhor, sabemos que algumas coisas são mistérios ainda, nós não temos a revelação plena, mas o que nós temos é que o Senhor nos amou de tal maneira que morreu por nós, escreveu o nosso nome no livro da vida e preparou um lugar maravilhoso para cada um de nós, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito, faz e fará por nós, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui, por cada vida, por cada família. Perdoa a minha fraqueza, minhas falhas, pecados. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Glória a Deus, aleluia. O Senhor também disse para os discípulos, ainda tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Talvez nós também não podemos suportar algumas coisas. O próprio Paulo, o Senhor deu revelações para ele disse, eu ouvi palavras que não convém dizer aos homens. Então, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos aquilo que o Senhor resolveu revelar para nós e caminhamos pela fé, olhando para o autor e consumador, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ótima noite para a igreja. Ótimo quarta-feira, ótima quinta, sexta, sábado, domingo. Ótimo início de novo mês, abençoado aí. Deus nos proteja, nos guarde, sempre nos guie. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, maravilha. Ô Wilson, vou falar com o seu um minutinho aí, tá?